Você repara que o que há de interessante na culinária brasileira é que ela incorpora elementos de outras culinárias e cria uma outra coisa, que é a tal relação. Isso é plasmado, não é? Nos fogões do Brasil, através da incorporação de produtos alheios e como ele passa pelos nossos, não é? Pela mandioca, não é? O coco, etc. E vão se criando essas novas iguarias. O exótico, ele existe, no caso dos refugiados, nesse momento inicial em que eles têm que afirmar a identidade diante do choque de estar num lugar novo, onde a alteridade delas se revela de maneira precária nas dificuldades. Então, eles precisam afirmar esse exotismo que também quem vai comer lá o afirma. E qual é o risco do exotismo? Ele domestica, não é? Ah, sim, você é boliviano, você é haitiano, não é? Você é angolano. E aquilo fica sempre, a gente pode interpretar com uma igualdade reconhecível. Lentamente, certamente, essas comidas irão se transformando em outras coisas. E a tendência é diminuir os elementos exóticos e aumentarem as combinatórias. Mas as combinatórias, elas não são sempre vistas, porque elas se dão em partículas, elas se dão no mundo molecular. Elas não se dão no que aparece, no visível. Daí que isso pode levar um tempo, não se sabe quanto tempo, ou seja, determinados imigrantes podem mais rapidamente se entrosar, outros podem demorar mais. Repare como demoraram para se integrar ao Brasil os imigrantes japoneses em comparação com os outros. Agora, realmente, os japoneses estão bastante integrados. Então, não há mais aquela separação e aquela afirmação da própria identidade que havia. Mas este é um movimento que tem um grau grande de imprevisibilidade, não é? Mais ou menos isso. Mas, de alguma maneira, com a culinária, acontece o mesmo do que com a poesia. O que interessa não são os conteúdos explícitos e reconhecíveis, mas as estruturas internas, que são as mais interessantes de se perceber. Mas o que é interno e que pertence a uma espécie de marchetaria invisível é mais difícil de se analisar. Por isso que a gente só conhece bem um poema quando aprende a analisá-lo detidamente. Eu insisto aí, ainda mais agora depois que você me disse isso, a necessidade de separar o sujeito de como ele pensa das suas práticas. Porque o pensar do sujeito está muito relacionado a uma situação político-jurídica, não é? Afetivo-ideológica, que tem que ver com a sua posição na família, nos grupos a que ele pertence. As práticas têm que ver com o processo cultural. Vou dar um exemplo acachapante. Eu lembro disso quando eu participava em escola de samba no Rio de Janeiro. Então, digamos assim, um compositor de escola de samba, que é um grande passista também, um cara com muitos méritos musicais e corporais. Quando você vai entrevistá-lo e que ele sai do processo cultural em que ele é muito hábil e criativo, ele começa a falar coisas de muito menor qualidade criativa, estética, afetiva, etc. Porque ele, na entrevista, tem que falar de como ele se localiza ideologicamente. Então ele começa a dizer que ele está ligado aos ancestrais e que a família dele luta há muito tempo, o preconceito que ele sofreu. E não se trata de que isso seja verdade ou mentira, mas a linguagem dele se reduz a estereótipos
em que a alteridade é reduzida a elementos de fixidez, ao passo que quando ele dança e canta, eu usei esse elemento de um passista de escola de samba, mas poderia usar muitos outros, ele capta todos os elementos culturais. Todos os elementos culturais entreliça, não é? Eles estão embutidos nos gestos que ele faz, nas entonações de voz. Então, nos modos dele cantar aparecem elementos provenientes dos melismas arabizantes e mouriscos, não é? Aparecem elementos provenientes dos tambores da África, aparecem entonações tupis, elementos provenientes das cantigas europeias, como se estabeleceram no Brasil. Então, uma coisa, quando a gente vai entrevistar agora um refugiado, seja boliviano, seja quem for, é o que ele já está fazendo no Brasil de boliviano brasileiro, de afro-tupi boliviano brasileiro, que ele ainda não soube perceber. Ele não tem condição de perceber. Isso leva algum tempo. Para ele saber formular isso, demora. Eu já fui num restaurante boliviano aí, e eu conversei com um boliviano e a mãe dele, que era a cozinheira do restaurante, e ela já me falava de como estava incorporando coisas brasileiras na culinária boliviana. Até porque determinadas coisas não havia aqui para colocar na culinária. Então essa precariedade favorece a mestiçagem, porque você é obrigado a adaptar. Então esses cortes e colagens e nexos, poeticamente, afetivamente, penetrantes na pretensa identidade que quer se manter, eles não chegam à mente consciente do sujeito. Primeiro, porque isto é difícil de ver. Segundo, porque ele pode não querer ver, porque isso vai fragilizá-lo como grupo, dentro do grupo. Então, e por outro lado, porque é um modo de luta que a pessoa adquiriu. Já houve aluno meu que, ao escutar eu dizer essas coisas, me disse: puxa, professor, e agora eu passei a minha vida inteira lutando por isso e você vem me dizer que eu sou uma pessoa plural e que todos estes outros estão dentro de tudo que eu faço? Eu disse: pois é, rapaz, eu tentei mostrar isso para você. Ele disse: pois é, mas agora eu fiquei sem chão. Então, um dos erros das análises é se fixarem só na posição do sujeito.